no nosso país, né? No Roda Viva da TV Cultura, nesse último, o humorista Carlos da Nóbrega criticou Lula por não ter um diploma, entre outras coisas. Mas a gente vai colocar esse momento do vídeo e da crítica que ele fez, depois a gente vai repercutir aqui com o professor. Vamos acompanhar para você que não viu ainda. O que o senhor me explica de um presidente da República, no dia que recebe o diploma de presidente, chora e diz que é o primeiro diploma que ele recebeu na vida? Vera, quando o Lula estiver aqui... Vou fazer a pergunta do Carlos Alberto. Um homem que não tem um curso ginasial, universitário, contábil, qualquer coisa, ser presidente da República. Mas o voto é livre, a pessoa pode votar. Por isso que o país está desse jeito. Pois é, quem tem mais experiência de vida? Quanto tempo o Carlos Alberto da Nóbrega dura numa discussão sobre qualquer assunto com Lula? Talvez ele fuja com uma piadinha de constrangido por não saber conversar sobre nenhum assunto sério. Converse com Lula, e eu já conversei, sobre geopolítica internacional. Converse com Lula sobre a questão da pobreza do Brasil. Converse com Lula sobre o que o trabalhador passa no chão de fábrica. Converse com Lula sobre onde o calo aperta para o empresário também aqui no Brasil. Converse com Lula sobre como funcionam as articulações políticas em Brasília. Converse com Lula sobre as diferenças regionais. Converse com Lula sobre a diferença entre o campo e a cidade. Carlos Alberto da Nóbrega não consegue passar mais de 15 segundos conversando com Lula sobre qualquer assunto sem passar vergonha. Eu passo para você, professor. Desculpe, um desabafo. Não, imagina, Eduardo, é isso mesmo. Como você sempre menciona, a questão central do Brasil é a educação. Mas é preciso compreender o assunto de maneira ampla. Mas vejamos o que disse o Carlos Alberto. Em primeiro lugar, ele está factualmente equivocado, porque ele disse um diploma de contabilidade, de contábil. O Lula é diplomado. O Lula é torneiro mecânico formado pelo SESI. Isso quer dizer que quando o Lula trabalhava como operário na fábrica, ele não ocupava, por assim dizer, o chão da fábrica. A época em que o Lula se formou torneiro mecânico era um curso especializado. Primeiro ponto, o Lula tem diploma de torneiro mecânico. Segundo ponto, Eduardo, muito importante, que você também sempre destaca nas suas intervenções aqui no ICL, o José de Alencar, vice-presidente, homem rico por méritos próprios, como um empresário muito bem-sucedido do Partido Liberal, Eduardo, o José de Alencar também não tinha diploma universitário. Por que ele só cita o Lula? Preconceito de classe. Agora, podemos ir mais longe. O período elisabetano, da Rainha Elizabeth I, é o período mais famoso do teatro inglês, não é verdade? Isso. Se eu pedir para qualquer pessoa mencionar um único dramaturgo do período elisabetano, vocês concordam comigo que todos falarão do Shakespeare, não é? Uhum. Eduardo, dos teatrólogos elisabetanos, dos escritores de teatro do período elisabetano, o único que não tinha diploma universitário era o Shakespeare. Todos os outros, Ben Jonson, Robert Greene, Thomas Kidd, Christopher Marlowe, haviam se formado ou em Oxford ou em Cambridge. A tal ponto que quando Ben Jonson faz um famoso elogio ao Shakespeare, ele diz assim, que o Shakespeare era the one who knew little Latin and less Greek, aquele que sabia pouco latim e menos grego, ou seja, sabia latim porque o Shakespeare fez o que nós chamaríamos de ensino médio, só. O Shakespeare não tinha diploma universitário. Hoje, o único dramaturgo elisabetano que nós lembramos é o Shakespeare. Ben Jonson Dos políticos brasileiros, da segunda... Não é? É isso aí. Agora, o que o Shakespeare tinha que os outros não tinham? Uma experiência de vida única. Ele nasceu numa pequena cidade chamada Stratford-upon-Avon, ou seja, o Shakespeare, Eduardo, não era do Leblon. O Shakespeare cresceu no subúrbio do Rio de Janeiro. O pai dele perde todo o dinheiro, ele não consegue continuar estudando, ele para no ensino médio. Durante um tempo, ele é tutor de latim de uma família rica. Há 7 anos da vida do Shakespeare, que ninguém sabe o que aconteceu, ele aparece em Londres. Inicialmente, ele guarda as carruagens das pessoas que vão ao teatro, ou seja, ele está do lado de fora do teatro. Ele entra no teatro como ator, começa a escrever peças, se torna o maior dramaturgo do mundo, muito superior aos universitários. Por quê, Eduardo? Porque a experiência de vida do Shakespeare era incomparável.
O Shakespeare da política brasileira tem nome, é Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não tem diploma universitário, ele tem uma experiência de vida que nenhum dos outros políticos lá em cena podem se comparar. E, claro, o Carlos Alberto, há um preconceito de classe. O José de Alencar também não tem diploma universitário. Deixa eu trazer a resposta do Lula, professor. Primeiro, é sempre um prazer ter o senhor aqui com a gente. Deixa eu trazer a resposta do presidente Lula aqui na tela. Deixa eu ler para vocês aqui. Hoje o presidente respondeu, sem citar necessariamente o Carlos Alberto, respondeu o seguinte: quando tomei posse em 2003, fiz um discurso simples, porque não há nada pior do que prometer aquilo que a gente não pode fazer. Disse que, se ao terminar meu mandato, todos tivessem a oportunidade de tomar um café da manhã, almoçar e jantar, teria feito a minha missão de vida. Esse é um tweet de 2022. Tem mais um tweet do presidente Lula que eu mandei aí, e foi a resposta que o Lula mandou, um trechinho especialmente para o Carlos Alberto. Em 1918, a Argentina já tinha feito sua primeira reforma universitária e o Brasil não tinha sequer sua primeira universidade. Quando xingarem que o Brasil é um país atrasado, saibam que alguém quis que o país fosse assim. Quando eu e o Zé Alencar, e aí fica ótima a lembrança do professor para a gente aqui, que o Zé Alencar também não tinha diploma universitário, quando eu e o Zé Alencar tomamos posse, nós não tínhamos diploma, mas tínhamos a consciência que nenhum país se desenvolve sem antes investir na educação. Como você bem disse para a gente, professor, é um elitismo muito grande, né, de dizer que só as elites